tão difícil viver pro mundo, nada se enquadra no meu perfil, mas o balonista sonhador não para de... Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, para quem estiver ouvindo a gente. Eu sou Maurício, trabalho na Apoio e hoje a gente vem aqui fazer uma reunião para trazer uma novidade para vocês. Uma novidade para Apoio, uma novidade para o mercado de saúde, hotelaria e facilities também. Que é o nosso podcast, que vai se chamar O Balonista, seu podcast da Apoio. Qual é a ideia? A ideia é a gente, com certa frequência, bater um papo sobre temas que sejam do dia a dia, do hospital, da hotelaria, do facilities, as novidades de mercado, as pessoas que estão trazendo boas ideias, as experiências que deram certo, o que nos espera para o futuro, ou seja, assuntos pertinentes aí do nosso mercado, do nosso meio, e que a gente gostaria a partir de agora de compartilhar com vocês, sempre trazendo alguns convidados especiais que são aí inovadores, motores desse mercado de facilities hospitalar, tá ok? A gente decidiu chamar o podcast de O Balonista justamente para dar essa ideia de fluidez, de flutuar sobre os temas, né? Então, um balão de gás, um balão de ar quente, o que ele faz? Ele flutua sobre a superfície e a gente aqui no bate-papo descontraído quer também flutuar sobre vários temas e, se necessário, se aprofundar em alguns ou seguir nosso caminho trazendo novidades e temas diversos sobre hotelaria e facilities, tá ok? Para quem não conhece, a Apoio é uma empresa nacional que atua prioritariamente no mercado de saúde, agora com um movimento de expansão para outros segmentos como educação, alimentação e etc. É uma empresa que tem 37 anos de mercado, 10 mil colaboradores em todo o território nacional, e que tem seus serviços muito voltados e elaborados para as particularidades do mercado de saúde, principalmente as áreas não clínicas, como higiene, rouparia, nutrição, manutenção, transportes internos, entreposto, portaria, recepção, telefonia, gestão de leitos, resíduos e outros, ok? Hoje nós estamos nos maiores grupos hospitalares do Brasil, atuamos como parceiros há muitos anos, estamos num processo de expansão não só geográfica, atuando já em quase todas as capitais do nosso país, mas também de expansão de portfólio de serviços oferecidos no mercado. Então, hoje nós já podemos garantir que atuamos com nutrição hospitalar, com manutenção hospitalar, com serviços de transportes e logística interna e todos os outros serviços de apoio que a gente chama de bata cinza dentro do complexo de um hospital, okay? De um estabelecimento de assistência à saúde. A criação desse podcast, ele passa pela vontade não só de contar o que está acontecendo, mas também de ouvir as histórias dos nossos clientes, das pessoas que são referência de mercado, das pessoas que estão trazendo inovações, as empresas, os fornecedores e todos aqueles que contribuem para que o desafio de sustentabilidade no mercado de saúde no nosso país seja atingido, ok? Esse podcast ele é gravado, vai ficar disponível nas principais plataformas de áudio e vídeo, e acesso liberado para todos aqueles que tiverem interesse no tema. Caso tenham dúvidas, perguntas e etc., podem acessar nosso site e enviá-las. Nós responderemos com todo prazer, tá ok? Também em breve divulgaremos uma agenda com temas, convidados, para que vocês possam acompanhar mais de perto esta novidade, né? E contamos aí com a participação de todos e desde já agradeço a todos aqueles que nos prestigiaram de alguma forma, seja ouvindo, assistindo, replicando, indicando, curtindo ou de qualquer outra forma que seja
uma manifestação de uma reação positiva a nosso respeito, tá ok? Bom, hoje aqui nós temos 2 convidados especiais, nosso primeiro podcast. Eu também estou com o nervosismo da estreia, porque é a primeira vez que eu vou apresentar um podcast, né? Mas eu queria primeiro apresentar aqui a Suelen Marques. Suelen é filha de Silvio e Esther, esposa do Márcio e mãe do Henrico. Fã de séries, ela já me falou que a série que ela mais gostou na vida foi Scandal, ok? E ela é natural de Americana. Então, Suelen vai participar hoje com a gente do nosso bate-papo, junto com Vitor. Vitor é filho de Vital e Valdira, marido da Viviane, pai do Dante e da Alexandra, é natural de São Bernardo e tem como hobby estudar grafismo ou as manifestações de rua através de imagens, tá ok? Então a gente vai conhecer um pouco mais de cada um, vamos bater um papo sobre alguns temas e vamos evoluindo aqui com o nosso podcast. Bem-vindo, Vitor, obrigado. Obrigado, Maurício. Oi, Suelen. Oi. Obrigado, adorei o jeito que você falou São Bernardo. Bem paulista, né? Ele falou São Bernardo. Exatamente. Como eu teria falado, tá, gente? Eu também não tô forçando, não. Eu teria falado desse jeito também. Obrigado por sua presença, sua disponibilidade. Obrigado, Suelen, também por sua presença, sua disponibilidade. Vitor, vou começar com você. Você já falou aqui uma coisa interessante, que é essa questão do grafite, da cultura de rua e etc, né? Então, eu sei também que você tem uma história profissional bastante interessante, porque a gente já se conhece de mercado. Vou contar, hein? Nem Exatamente. se vocês têm que deixar eu contar. Exatamente. Então, eu queria que você falasse aqui pra gente quem é o Vitor, onde trabalha, o que gosta, como chegou onde está atualmente. Conta pra gente um pouco da sua história, que é bastante interessante, por favor. Então é isso, né? Vale a pena a gente falar que estava conversando aqui. A gente não ensaiou, mas a gente estava conversando antes de falar disso. E a gente estava falando de origens, né? De como é interessante, de como é importante a gente conhecer e saber as origens ali. Então, assim, eu vou me chamar de jovem ainda, porque eu ainda me considero jovem. Por favor. Maurício. Então, assim, sou um jovem. Mas quando eu era mais jovem ainda... quando eu era mais jovem ainda, eu nasci, cresci, fui criado ali na periferia até os meus 30 anos de idade. Então, quando você traz essa referência assim, da cultura urbana, é o que tinha perto de mim ali naquele momento. Né? Então, era a referência de onde eu tirava, na verdade, a referência daquilo que está perto da gente, né? Então, ali década de início de 90, ali, 93, 94, a gente falou até de Copa do Mundo nessa época, uma galera pintava as ruas ali com cal, como o pessoal enfeitava, né, para a Copa do Mundo, e isso me chamava muita atenção. Então, quando a gente vem para essa referência artística que eu tenho, eu acho que daí que surgem as coisas. É difícil explicar isso, mas eu fazendo uma análise interna aqui, eu acredito que seja daí que surja esse gosto, essa vontade. E aí, depois já na adolescência, conhecendo um pouco mais sobre cultura hip hop, essa cultura de rua, eu acabei ingressando e me aventurando em fazer algumas ações artísticas ali. E aí o gosto vem, né? Não tem jeito. Quando a coisa é legal, o gosto vem. Antes tinha meio que um cunho ali de protesto, alguma coisa, mas logo eu já entendi que isso era... E aí tem a minha família também, eu tenho alguns irmãos, e os meus irmãos todos, eles têm alguns são 4, tá? Então, por isso que sabe ainda da história. Não é uma família ainda grande, é uma família média, digamos, mas... Hoje em dia é grande, né? Mas eu sou o mais novo dos 4 e todos eles têm aptidões artísticas ali, né? E aptidões artísticas até sem saber. Tem um dos meus irmãos, por exemplo, que ele tem uma habilidade manual incrível. Sabe aquele cara que desmontava a mobilete inteira e depois conseguia montar ela inteira, não sobrava nada. Então, eu considero isso como habilidade manual, habilidade artística. Tem outro que gosta de poesia, de teatro, enfim. Então, tem essa coisa familiar, mais isso que a gente vivia ali naquele contexto. Então, eu gostava muito e resolvi me aventurar. Estava até perguntando se isso era um hobby, mas eu disse que, na minha opinião, isso não é um hobby. Isso já é um lifestyle ali. Era uma daquelas coisas que, independente até do caminho profissional, isso já tá inserido na minha vida desde
da adolescência, e é algo que eu não parei de fazer até hoje. Então, é claro que com muito menos intensidade de quando a gente é mais jovem, né? De novo, não dizendo que eu deixei de ser jovem, mas tem ali uma intensidade menor hoje que ocorre isso. Hoje também acontece em outros contextos, né? Essas minhas ações que são artísticas. E, enfim, então eu costumo dizer que isso é um lifestyle mesmo, é algo que eu venho vivendo ao longo do tempo e mesmo quando daqui mais algum tempo, eu tenho certeza que isso não, sabe, vai continuar acontecendo, independente até da trajetória profissional especificamente falando. Mas aí quando a gente traz isso para as coisas profissionais, aí fica mais legal. Depois eu conto um pouco sobre isso também. Falando em profissão, hoje conta um pouco da sua profissão, a sua empresa, onde você atua. Então, legal, é isso. Ó. Falar das origens é bacana, porque eu acho que isso dá base até para as pessoas ponderarem aquilo que a gente fala depois disso, né? Então, vamos lá. Hoje eu estou no Hospital 9 de Julho, pertence aí à rede da ASA, né? Faz parte do grupo de hospitais da ASA. Eu atuo diretamente na área de operações, na área de facilities, hotelaria, hospitalidade. Né? Hoje eu estou como coordenador dessas áreas dentro do Hospital 9 de Julho. O Hospital 9 de Julho é grandão, né? É um hospital grande dentro de São Paulo. É um hospital aí com um nome legal e com uma característica cultural bem legal também, que tem a ver com arte. Olha só como as coisas se juntam, tá vendo? E tá ali no meio de um polo. Muito. Exatamente. Então, assim, hoje nós temos ali o quê? Na lateral de um dos prédios do hospital, a gente tem um trabalho do Cobra, homenageando o Dr. Edson Bueno, fundador da AMIO, Rede Ímpar e DASA, enfim. E a gente está nesse polo cultural. Então, até isso chama atenção, né? Engraçado como a gente é atraído por esses... Sim. Então, eu estou no 9 de Julho já há 10 anos. Depois eu conto um pouquinho de como eu cheguei nisso. Porque curiosidade, uma história você anterior. Pegou a transição antes ou depois? Quando eu cheguei ainda era a Rede Ímpar. Era a Rede Ímpar. Rede Ímpar, Já tinha deixado de ser um hospital familiar. Porque já tinha sido vendido. Um hospital de mais de 60 anos e ele era de uma família específica ali da região. E ele já fazia parte de uma rede quando eu cheguei, mas eram menos hospitais, eram 6 hospitais só. E aí depois chega a DASA e aí faz essa junção com alguns outros hospitais. Hoje são 15 hospitais no Brasil, não só em São Paulo, mas tem outros hospitais também que em outros estados do Brasil também. Então hoje é Rede DASA, mas quando eu cheguei ainda estava se formando a chamada Rede Ímpar na época. Sim. Ainda ali sob o comando do Dr. Edson Bueno. Inclusive, tenho histórias interessantes com ele, assim, de presenciar ele andando pelos corredores. Ensinando ensinando o coletador de resíduos como andar com o carrinho de coleta, com o container de resíduos pelo corredor para que não danificasse o papel de parede. Tem uma história muito legal. Deixa eu contar, é rápido. Lógico. É isso, ele presenciou um coletador de resíduos ou um colaborador que faz a coleta de resíduos, porque esses nomes são, né? Às vezes a gente fica dando nome, mas era só para identificar, tá? Eu não estou aqui conceituando isso não, era só para identificar. Então, o rapaz coletava o resíduo, ele vinha com o carrinho e a gente estava inaugurando um prédio novo com papel de parede nas laterais. E o carrinho andava e se batia no papel de parede e estragava. Então tinha a história dele falar, amigo, vem cá, eu vou te mostrar como você pode fazer. Ele pegar o container de resíduo e levar pelo corredor falando, olha, você precisa ter cuidado, porque né, aqui pode ser algo... Então essas histórias são legais e não são contos, são histórias vivenciadas. Reais, então, né? então eu me lembro ainda de ter participado de uma história como essa ainda na época antes do falecimento dele. Eu me lembro de ter participado dessa história. É uma pessoa extremamente ativa, que nem você falou, Sueli, tinha ali... É algo a ser, alguém a ser admirado, é legal. Sim, com certeza. Essa história de pessoas com admiráveis. Certeza. A gente vai voltar aqui para o seu ambiente de trabalho, mas antes, queria que a Sueli contasse rapidamente também a história dela, como ela está aqui conosco no apoio hoje e por aí vai. Foram muitas voltas. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, a minha história começou na Dunkin' Donuts. Vocês se lembram da Dunkin' Donuts? Sim, gostava muito. Uma pena que não tem mais. Ainda tem, hoje tem os genéricos, né? Isso. Mas não é a da Dunkin' Donuts mesmo. Eu comecei lá trabalhando, vendendo donut, e aí por aí vai. Depois trabalhei numa agência de comunicação, que era na rua da minha casa. Saí de lá, fui pro Jornal Metro,
E entrei na minha profissão, eu sou designer. Então, eu entrei na agência, me formei em design e achei que ia ficar nessa parte aí de criação, de arte, né? Aí fui pro Jornal Metro, trabalhei lá uns 3 anos e lá eu me interessei pela área comercial. Aí comecei a entrar, o bichinho, a gente fala, né? Quando você entra na área comercial, o bichinho pega. E aí entrei fui pra área comercial do jornal e conheci a Elisandra, que me levou para a IT Mídia, que aí a IT Mídia foi onde eu fui inserida no mercado de saúde. Até então, não tinha muito conhecimento, enfim, sempre no varejo, né? O Jornal Metro era muito varejo. Aí sim o bichinho picou. No mercado de saúde eu tenho certeza. Sim, exatamente. Exatamente. E aí na IT Mídia, vendendo os eventos, né? Então a gente tinha o fórum, inclusive eu lembro de um fórum, se eu não me engano, acho que foi em 2012. Eu estava no Saúde Business Forum, o Edson Bueno foi palestrar. No meio do evento, ele fechou a venda, pegou um helicóptero e foi embora, no meio do evento. A gente presenciou esse momento histórico ali, né? A primeira virada. E até então, na IT Mídia, eu comecei a ficar inserida no mercado de saúde, né? Então, conhecendo hospitais, indústria, conheci Versani Sandrini. E aí, conheci Maurício, saí da IT Mídia, fui para uma agência de comunicação voltado para o segmento de saúde. E aí, comecei a me envolver mais com o Maurício. E aí, a gente começou a nossa história, né? Uhum. E aí, mudou a minha vida completamente quando eu saí da área de eventos e fui para a área de facilities. Aí eu falei, aqui a gente trabalha. Aqui a gente trabalha. Ali eu tava só brincando. Aqui realmente o trabalho existe. E aí eu comecei a trabalhar que nem gente grande, né? Quando eu fui para a área de facilities. Mas foi muito interessante, porque a gente... quando eu fiz a entrevista com o Maurício, engraçado, porque ele falou assim, olha, eu gosto muito de trabalhar com pessoas que são parceiras, tá comigo e tal. Não que a gente vai ser amigo, eu não vou na sua casa, você não vai na minha. Eu dou essa ilusão. A gente se via, já estava na minha casa, eu estava na casa dele, a gente criou aqui um vínculo muito bacana. E aí eu tive minha trajetória, né, nessa empresa e depois teve uma oportunidade na Apoio, porque eu quis sair da área comercial, já estava há muito tempo. Falei, eu quero fazer algum projeto diferente. E aí eu recebi o convite para chegar na Apoio. Conheci o Rodolfo, né, através do Armando. E aí ele me propôs um projeto que é estruturar a área de experiência do cliente da empresa. E aí eu falei, bom, esse é um projeto legal, que eu acho que estou inserida ainda no relacionamento, que eu gosto muito, né, desse relacional com o cliente, mas não necessariamente na venda, né? E aí vim parar aqui no Apoio. Hoje eu estou com 2 áreas, né? A área de marketing, experiência do cliente. E aí conheci o Vitor. E aqui estou. Estou aqui hoje com vocês. Um beijo para Elisandra, que trouxe você para a área de saúde, né? Um beijo para Elisandra, que me trouxe para a área da saúde. E a gente quer saber se você sabe fazer um bom donut. Olha, eu vou te contar o segredo, ele já vinha pronto. Mas quer ver como é que a gente conhece a pessoa? É assim, você quer saber mais morango ou chocolate? O donut? Chocolate. Tá vendo? É assim que aí você vai... Pois é. Eu engordei um pouquinho lá, viu? Porque sobrava, a gente levava. Ô, Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa que você falou que foi interessante, quando você estava contando a sua relação com grafite, etc. Você falou assim, eu me arrisquei e fui conhecer, entendeu? Hoje na nossa área, eu sinto que a gente tem mais dificuldade de se arriscar, de trazer inovação, de quebrar paradigmas, por uma questão ali de ser um segmento muito conservador, que tem um aspecto relacionado à saúde do paciente, né? Como é que você vê, você arrisca na área de saúde? Eu posso te dizer que eu arrisco, e arrisco mais do que eu deveria, talvez, pensando. Mas isso que você falou é muito legal, porque é isso. Maurício, você é conhecedor do mercado também, né? E talvez você concorde, se não concordar, tudo bem, você pode falar aqui também com o que eu vou falar aqui. Mas é isso, quando você chega em uma área onde está tudo estabelecido, onde já está tudo criado, os protocolos todos criados, é muito mais difícil de você implementar. Isso é meio lógico, né? O que eu estou falando eu entendo que é lógico também. Mas é isso, você falou uma outra coisa que é fundamental. A área de saúde, principalmente hospitais, que são hospitais antigos, tem algumas barreiras, sim, para a gente
trazer essas inovações e trazer coisas que... Porque assim, já está tudo pronto, sabe, gente? Você não precisa criar mais nada, assim, já está... Né? Quando você fala não precisa, precisa sim, tá? Esse contraponto. Está criado, mas você não consegue, muitas vezes, transpor aquilo que já está criado e a galera acha que está tudo bem. E hospitais é isso, é tradicional, né? A gente sabe que é conservador. Eu acho que essa área processual ela é importante realmente nos procedimentos médicos e etc e tal, porque a gente tem ali... Mas eu vejo o setor de hotelaria e facilities muito estagnado. Entendeu? E aí eu tenho como contraponto você, um profissional que toda vez que eu encontro, a gente não se encontra tão frequentemente, mas toda vez que eu encontro você me mostra uma novidade. Falo, olha o que eu tô fazendo aqui. Eu vou tentar. Hoje mesmo você já me mostrou uma. Então olha o que eu tô fazendo aqui, eu tô falando com a empresa tal para ver se a gente faz isso e etc. E eu percebo que em paralelo o nosso segmento tá sempre debatendo as mesmas coisas. Como evitar a evasão do enxoval, qual é a técnica de limpeza. Você não acha que a gente tem que desafiar mais esse segmento? Não só os contratantes, mas os contratados também, as empresas, todos que estão envolvidos, as escolas que estão ensinando esses temas. Como que é a sua visão sobre isso? Eu acho... Então, eu falei que a gente ia concordar. Eu já vi que você concordou com aquilo que eu falei. Então, assim, ser conservador não é ruim. É algo bom. Ser conservador, porque a gente trata de saúde, e a saúde é assim, a chance de errar ela é mínima. Na verdade, você não tem que ter chance de errar, né? Então, a gente entende que inovação abarca esses riscos, né? Que a gente coloca. É claro que nós não vamos colocar isso nos protocolos assistenciais, mas quando a gente olha, sim, área de serviços, área de... essas áreas de operações, a gente realmente está estagnado. Quando eu falo a gente, eu me sinto assim também. Tanto é que eu fui estudar inovação. Então, eu acabei de concluir agora um MBA em inovação e empreendedorismo, porque isso eu achava que eu sabia fazer. Agora, depois do curso, eu não sabia fazer, não. Entendeu? Assim, depois do curso eu entendi que tem muitas outras coisas, né? Eu sou muito fã de uma ideia, que é quanto uma ideia vale. Sim. Uma ideia não vale nada. Uma ideia vale exatamente o que ela é, zero. Desde que a gente... Se não colocar em prática. Desde que a gente coloque ela para rodar. Não vamos discutir aqui a facilidade ou a dificuldade de fazer isso, mas a ideia é sempre olhar mesmo de maneira diferente para aquilo que a gente tem estudado dentro das nossas áreas e tentar. É assim, mas a gente sabe os entraves que tem por conta, muitas vezes, do tradicionalismo, mas tem muitas coisas que, com a evolução do tempo também, com a evolução do mercado, a gente vai precisar ajustar. Tem o case lá do resíduo, por exemplo, que talvez a gente fale dele aqui. Sim, vamos falar. Né? Então, assim, por que a gente precisa fazer aquilo? Eu estou tentando um tempão e nunca consegui. Por que precisa fazer? Por conta de uma necessidade especial que surgiu no mercado. E que quem está muito ali dentro da casinha não vai conseguir enxergar essa necessidade e entender. Então, eu sempre... Os meus balizadores são esses, né? Assim, normalmente tem que vir da necessidade. Só que muitas vezes a gente demora para ver a necessidade. É aí que a coisa... fica estagnada, quando a gente demora para entender essa necessidade. Você acha que o seu cliente interno da hotelaria, do facilities, está preparado para quebrar paradigmas? Está preparado para você chegar e falar assim, vamos tirar a recepção, vamos colocar um totem de inteligência artificial, vamos tirar o caixa do estacionamento, vamos deixar só a máquina... Eu tenho um exemplo muito claro desse aqui. Então, assim, a gente falou do cliente interno, mas eu vou até falar do cliente externo primeiro, porque que vai traduzir um pouquinho disso que a gente está falando e de como a gente ainda precisa evoluir. Eu ia falar que a gente está atrasado, mas não se trata de atraso, se trata de evolução. De entender a necessidade. De entender a necessidade e não só de entender a necessidade. Quanto tempo a gente demora para entender essa necessidade? Porque às vezes a gente demora tanto e já nem precisa mais. Já passou outra coisa na frente. Então, dentro da minha estrutura hoje, eu tenho lá um setor pequeno, estruturado, para entrega de resultados de exame. Entregar resultados de exame, poxa, hoje você pega tudo no site. A gente não faz tudo digital. Sim. A gente pega tudo no site, você recebe lá por e-mail, mas eu ainda tenho em torno de 100 pessoas por dia presencialmente, porque ela precisa pegar na mão. Pegar o exame. E eu preciso entender isso também. Então, quando eu vou lá e coloco assim, olha, agora vai ser tudo digital, sem dar a condição para que a pessoa
Entenda? Então tem esse contraponto, mas internamente ainda o cliente interno, ele está pensando como o cliente pensa. Então por isso que precisa ter Mas eu acho ponderações. que o interessante desse processo é que essa mesma pessoa que precisa pegar o exame de papel, ela já não precisa mais pegar uma passagem aérea de papel. Ela já aceitou. Sim. Então o quanto eu posso esticar sem prejudicar especificamente, por exemplo, o cliente nesse sentido. Então, assim, olha, o pessoal da geração mais antiga precisa pegar o exame na mão. Então, será que eu posso privar ele disso? Só que para outros serviços já acontece assim. É compulsório. Então, essa transição ela é complexa, ela é difícil, mas eu sempre preciso pensar nisso também. Assim, uma das coisas que sobre inovação que eu comecei a pensar diferente é isso. Assim, tem que surgir de uma necessidade. Então, dá para fazer diferente? Dá. Mas até que ponto dá para fazer diferente também sem que prejudique lá a outra... Prejudique não, mas sem que impacte de maneira negativa a outra ponta. E vai ter momentos que vai impactar negativamente mesmo, vocês sabem, né? Sim. Que vem primeiro a negação para depois entender, não, né? Mas essas mudanças de cultura, de mindset, ainda a gente precisa evoluir muito. Mas é isso, uma das coisas que eu aprendi é não demorar para ver a necessidade, porque se você demora para entender a necessidade, que o seu processo, né, que a questão processual precisa mudar diante daquela necessidade que você já enxergou, mas se você demorar muito, daqui a pouco aparece outra coisa e já sobrepôs aquilo, aí você não fez nenhuma nem outra coisa direito, né? Sim. Então, a gente não pode demorar muito para enxergar as necessidades atuais que a gente tem para os processos operacionais. Eu acho que ficou uma coisa meio técnica isso, mas não era essa ideia. Mas é que é isso mesmo, a gente precisa enxergar essa... E entender o público também, né? Fazendo aqui uma comparação, a gente participa de vários eventos. E, especificamente nos eventos que a gente participa da Unimed, o ano passado a gente fez um sorteio, né, de brinde, a gente comprou um brinde legal, só que a pessoa tinha que escanear um QR Code. Então a gente fez lá bonitão, para a pessoa escanear, que ficaria muito mais fácil. A pessoa escaneia, vai lá, preenche os dados, pra gente já fica tudo já numa planilha, depois você consegue, né, tratar essa base e tudo mais. Só que, cara, não foi bom. É que tá, né? Era fácil para quem? Pra nós. Nesse momento, para você. Pra então, nós. Esse contraponto é muito difícil. E aí a gente entendeu que não adianta. Para esse público específico, não dá pra gente trabalhar dessa forma. Então, esse ano, a gente colocou uma urna e papel. E funcionou. Encheu a urna. Não é nada inovador, né? Não, mas atendeu a necessidade. Mas foi o que atendeu a necessidade. A gente conseguiu captar as informações, né? As pessoas foram até o nosso stand, que era o que a gente queria. E, enfim, e eles, né, eles participaram. Então, assim, para eles era mais fácil preencher ali o papel, colocar lá na urna. Acho que fica mais visual também, né? Acho que tem essa questão da urna, ver lá, você coloca o papelzinho, acho que fica mais visual também. E a gente teve que fazer esse ajuste, não tem jeito. Às vezes a gente tem que fazer essas adaptações, né? E só voltando em um ponto aqui que o Maurício colocou também, porque assim, eu me arrisco. É que nem eu falei, brincando aqui, às vezes até mais do que... mas assim, sempre ponderando essa questão de onde a gente vai impactar, né, e qual é o resultado que isso pode trazer no final. Mas as coisas antigas, elas ainda vão continuar sendo discutidas por muito e muito tempo. Talvez isso, é olhar para as coisas antigas e ver, será que não tem uma maneira diferente de fazer essa coisa antiga? Que é o que a gente fez com a ajuda de vocês dentro do nosso processo de limpeza, né? Que é implementar uma técnica de limpeza onde a gente conseguisse eliminar em alguns momentos específicos, com segurança, a necessidade de ação mecânica de limpeza em algumas superfícies. Fizemos isso em 2016 juntos lá, Maurício. 2016, você não estava ainda, né, nessa época? Não, eu entrei faz 2 anos. 2016, a gente fez isso junto. Isso, gente, por incrível que pareça, veio de CCIH. Eu não sei se é a hora de contar essa história, Pode contar. Não sei se é a hora, mas isso veio do CCIH, uma técnica de limpeza utilizada em navios de cruzeiro, onde era uma tecnologia que usava para limpar a cabine. Qual é a necessidade de limpar a cabine e qual é a necessidade de limpar um quarto hospitalar? São diferentes as necessidades. Mas por que eu não poderia adaptar a tecnologia daqui para cá, usando os protocolos que eu já tinha? Então, tá vendo? É isso, então melhorando aquele protocolo que eu já tinha, mas embarcando uma tecnologia da qual a gente não precisasse em alguns momentos específicos, tá? Que fique claro, porque isso ainda gera muita polêmica, justamente por conta do conservadorismo, mas em alguns momentos específicos eu não tenho mais a necessidade
de fazer ação mecânica de limpeza em algumas superfícies que não necessitam. Como o teto, por exemplo. Como o teto. Não sendo um leito isolado, por que eu preciso fazer ação mecânica no teto a cada giro de 4 a 6 horas, por exemplo? Então, assim, isso sempre vai ser polêmico, sempre. Mas é possível. Polêmico e possível são coisas que andam juntas, entendeu? Então é muito legal. Mas é comprovável também, né? Comprovável, é isso. Então, assim, é polêmico para quem ainda pensa da maneira antiga. Mas se a gente vê que adaptou um processo que já existia, acrescentou uma tecnologia, mediu, né? A gente mensurou, tivemos um monte de ganho. E só para o pessoal entender do que nós estamos falando, né? Porque eu acho que tem que ficar... a gente está falando aqui especificamente de uma máquina que faz a indução eletrostática, ou seja, ela faz uma pulverização, a indução eletrostática de desinfetante hospitalar dentro do quarto na hora da limpeza terminal. Então, aquela máxima, eu tenho que limpar tudo, até aquilo que eu acho que não foi usado, a cada paciente. A gente começou, ainda não está, talvez, da maneira que a gente vai chegar, mas lá em 2016 a gente começou com essa tecnologia, trouxe um produto que era validado, que não fazia mal para o ser humano, e, cara, a gente teve diversos ganhos. O primeiro ganho foi o tempo. E aí eu tô falando porque esse projeto a gente fez junto. Apoio, o Hospital 9 de Julho fez isso em conjunto, e assim, é muito legal encontrar um parceiro que apoia essas coisas... Iniciativas, né? Eu ia chamar de coisa maluca, mas eu não vou falar isso não, senão depois vão me jogar. Essas coisas arrojadas, essas coisas... quebras de paradigma. Isso, então assim, vocês foram com a gente. Então primeiro assim, o produto não faz mal, ele é aspergido, mas ele não faz mal. Traz o benefício de garantir que a superfície seja... que faça a desinfecção da superfície desde que não haja... claro, ali, desde que não haja matéria orgânica. Então, aquela superfície que eu tinha dúvida... E cada vez mais as internações estão mais rápidas, não é isso? Sim. Então, vamos lá. Às vezes o cara interna de manhã 4 e horas. vai embora às 2 da tarde, eu tenho que usar o quarto novamente. Então, para esse quarto, será que eu precisava lavar teto de novo e tudo? Então, eu acho que são essas discussões que são importantes, desde que a gente consiga mensurar. Então, a gente trouxe essa tecnologia. A gente primeiro ganhou tempo, é a primeira coisa. E a redução é muito mais significativa. 30% do meu tempo de indisponibilidade do leito melhorou com essa tecnologia. Usando em um pouco menos de 80% das limpezas possíveis. Então, eu ainda acho que a gente consegue melhorar. Sim. Mas a gente melhorou em 30%. Num momento importante para a saúde, que precisava girar leito. Sim. Sem construir prédio novo. Então, essa foi o primeiro ganho indiscutível. Onde ali o retorno sobre investimento acontece de maneira rápida. Difícil de dar visibilidade, tá, Maurício? Você sabe disso também, Sim, né? Que é difícil mensurar quanto custa 1 hora do quarto. Tem gente que questiona essa conta, tem gente... O fato é que 30% do tempo a gente melhorou. Então, a gente passou a rodar os leitos na hora da limpeza terminal com 30% a mais ou a menos de tempo, ou seja, uma agilidade considerada importante para um momento que precisava fazer isso. Então, esse foi o primeiro ganho. E depois, cara, vem uma cascata. Vai vindo assim, ó. Colaborador da limpeza. Tem que fazer menos esforço físico. O que acontece? Afasta menos, falta menos, cansa Então, menos, produz assim, mais. Como que eu vou mensurar isso? Como é que eu vou colocar isso no papel? Dá para fazer, mas vai ser questionado. Então é melhor falar assim, poxa, a gente melhorou a qualidade de vida do pessoal que faz esse trabalho. Ponto. Isso é indiscutível. Tanto é que ninguém queria ser de terminal. Eu estou trazendo agora aqui o meu relato. Ninguém queria ser da equipe dedicada de limpeza terminal. De repente, Todo mundo queria ser. Então, poxa, isso é um resultado para vocês? Para mim é um resultado incrível. E outra, redução de desgaste de superfície. Então, o fato de não ter que esfregar com a fibra, e muitas vezes a galera confundia fibra verde, fibra branca. Então, assim, uma fórmica como essa, dessa mesa que a gente está, dura minimamente alguns anos a mais do que duraria. Sim. Então, a gente vai colocando segurança. Aí vamos para taxas de infecção hospitalar. Poxa, a gente está falando de um produto que, como ele eu falei, o nome é um nome grande, né? E pode ser que algumas pessoas não entendam direito, mas é isso, é assim. É a indução eletrostática do desinfetante hospitalar. Significa que o desinfetante hospitalar passa por um sistema mecânico onde ele ganha lá uma carga e ele é atraído, ele ganha uma carga, agora não vou lembrar, porque eu não sou físico, né? Mas tem uma coisa de prótons, nêutrons, elétrons, a partícula, não saberia explicar, tá? Não me peça, Sueli, não teria jeito. Mas a partícula sai magnetizada e é atraída pela superfície até
por aquele ponto onde eu não conseguia colocar a mão lá para limpar, onde eu não conseguia entrar com a fibra para fazer. Então, assim, poxa, a gente está falando aqui de uma disrupção importante que veio do próprio CCIH. Eu tenho que agradecer muito a minha equipe de CCIH lá. As meninas são, assim, surgiu através delas. Então, né, era uma tecnologia de limpar americana, é uma tecnologia americana de limpar cabines de navio de cruzeiro. Servia para aquele fim, mas, poxa, podia ser adaptado dentro de um protocolo que eu já... Foi inovador mesmo. Então, assim, isso é inovação na minha opinião. Alguns vão dizer que não, tá bom? E é caro, mas é totalmente... Mas tem outros ganhos, né? Sim, a gente tem ganhos que são intangíveis ali e, assim, ao mesmo tempo, o principal ganho foi o giro do leito. Então, muito se discute sobre o giro do leito, sobre as etapas de limpeza. E o giro do leito é uma ciência complexa. Eu acho que a NASA devia colocar ali pessoas para estudar o giro do leito, porque nós estamos falando de muitas etapas que muitas vezes a pessoa acha que é só a etapa de limpeza. Acho que para a galera que está assistindo vai ficar claro isso, mas assim, e que está nesse meio de saber, será que quantas vezes a gente já foi culpado por um quarto que estava demorando por algum motivo e sempre é assim, a culpa da limpeza. Já ouviu isso, Maurício? Não. Ainda não. É culpa da limpeza. É culpa da limpeza. Não, claro que tem outras etapas. Então, é uma ciência complexa e o que a gente conseguiu foi, com tecnologia, trazer uma disrupção importante ali. E a gente começou em 2016 e de lá para cá eu tenho resultados, uma série histórica de resultados concisos, inclusive relacionado à segurança microbiológica do ambiente. A gente fez testes ali de microbiologia molecular para entender se os micro-organismos eram os mesmos que se encontravam antes e depois da limpeza e tem um resultado. Tanto é que isso virou um trabalho científico que foi publicado fora do Brasil e em algumas revistas científicas nesse sentido. Não só trazendo a questão do ganho do tempo, mas trazendo também essa questão específica de segurança microbiológica do ambiente. E é legal, né? A gente, assim, nós como empresa e parceiro, poder participar, né, desse processo. De ter essa abertura de sentar junto, pensar junto, como que a gente vai fazer, como que vai, né, trazer algo que realmente vai trazer esse ganho e mudar, né, o processo. Uma micro história sobre isso. Aí vamos lá, eu apresentei esse case no congresso, eu não vou lembrar em que ano foi, mas no Congresso Internacional de Hotelaria do Einstein. Eu apresentei lá esse case a pedido até do fornecedor que fornecia as máquinas. A gente levou o case lá para apresentar. E foi muito legal a repercussão. Poxa, o Congresso do Einstein é internacional, é muito legal. E para mim foi um desafio enorme falar para aquela plateia daquele tamanho, só de gente especialista e de uma coisa tão técnica. Mas, como eu tinha segurança do processo, a gente conseguiu. Eu tive lá 15 minutos para falar sobre isso e apresentar o case. Depois veio uma senhora que era de uma unidade hospitalar, e falou, Vitor, que legal, puxa, eu achei isso muito legal, isso vai ser muito bacana e tal, e precisa servir para mim. E aí eu falei para ela, então, né, mas, né, assim, me fala um pouquinho do seu processo. Comecei a bater um papo com ela, e ela falou, então, eu sou da Santa Casa X, do interior X, eu tenho lá uma média de 30% de ocupação. Eu falei para ela, olha, não vai pagar o que você precisa. Essa máquina não serve para você. Então, a gente também tem que ter essa ideia. Porque se a máquina é para girar leito mais rápido, quem não tem a necessidade de girar o leito mais rápido não precisa da máquina. Eu tentei resumir um pouco aqui a conversa, mas é para trazer um pouco disso também. Qual era a necessidade dela? Era aquilo que a gente estava falando ainda há pouco aqui. Né? Qual era a necessidade dela de ter uma tecnologia assim? Um plus de limpeza? Ok. Mas para girar leito rápido, que era o foco daquela conversa, não, então não fazia sentido para ela. Então, assim, também tem que ponderar sempre a realidade, né? Assim, o contexto real ali que a gente vive para trazer isso. E você viu que eu sou cheio de história, né, Maurício? Que eu fico contando as histórias. Não, mas aqui é para contar histórias mesmo. Deixa eu te falar, falando um pouco mais desse assunto de paradigma, etc. Eu disse que o segmento hospitalar ele é conservador, mas eu também acho a indústria que apoia a facilities pouco inovadora, eu diria. Até você, talvez criticado aqui, e o nosso próximo convidado será uma pessoa da indústria. Mas eu vejo que as inovações que nós tivemos nos últimos anos, elas estão muito mais ligadas a design, tamanho, do que a quebra de paradigma, né? Como é que você vê, assim, você acha que, por exemplo, a robotização é um caminho sem falta para os próximos 10 anos no Facilities? Eu não vejo uma novidade que resolva o problema de limpar fachada,
de vidro. Eu não vejo uma novidade que resolva o problema da gente ainda ter que contratar pessoas para empurrar containers, entendeu? Então, você acha que a gente vai caminhar para isso? Vai demorar? Vai ser rápido? Nos próximos 10 anos, não. Eu acho que ainda é isso. Assim, quando a gente olha para a área de facilities como um todo, que nem você falou, tem atividades aí que não tem jeito, são insubstituíveis, mas são adaptáveis, né? Então, o que acontece? Minha opinião pessoal, tá? Então, assim, também pode haver crítica em relação a isso, mas é minha opinião pessoal. Facilities ainda é muito marginalizado, na minha opinião, tá? E o marginalizado no sentido bom da palavra, de estar realmente às margens, né? Isso é meio óbvio que eu tô falando, eu entendo, mas a gente ainda tem muita dificuldade de mostrar os números, né, como esse projeto que eu estava falando aqui anteriormente, de mostrar os números de quanto uma tecnologia cara vai se pagar, né? Então, eu acho que aí sim a gente entra nas escolas, né, nos cursos de formação, o quanto que isso precisa ser incentivado para quem quer ingressar nessas áreas ou para quem já está nessa área buscar essas formações, mas que não sejam formações tão tradicionais, que tenham um pouco dessa coisa de que assim, poxa, quando eu falei que é marginal, o marginal no sentido de estar à margem mesmo daquilo que é por isso que eu falei que isso é tão óbvio. É claro, chama facilities por isso. A gente vai facilitar ali, mas a gente precisa... tinha um diretor meu que falava muito, a gente precisa carcarejar mais, tem que mostrar o que está fazendo, tem que ir ali, tem que ir num congresso como esse, mesmo que seja em 15 minutos, conseguir mostrar um resultado, a gente tem que mostrar um pouco ali do que a gente está fazendo. E essa questão da robotização, por exemplo, cara, é sensacional, é algo muito bacana, mas não tem jeito. Muita gente pensa na robotização só como aliada à velocidade das coisas. E vai ter muitas vezes que a velocidade não vai sobrepor aquilo que a gente quer como resultado real, né? Então, assim, velocidade é importante para a nossa área, muito. Sim. Mas vai ter hora que a gente não vai ter essa facilidade ou fazer com que a velocidade traga esse benefício. Então, eu acho que ainda vai demorar um pouco mais. A gente tem algumas coisas que são muito legais desses robôs, esses autônomos, né? Mas a interação... eu vi uma vez uma palestra sobre isso também, é muito legal, porque a interação desses robôs, ela é mínima com os clientes, né? Então, eles realmente... Esses robôs que são autônomos, por exemplo, de limpar corredor, que tem lá, ele mapeia, igual que a gente já tem isso em casa, né, Maurício? Então, como é que nós não vamos achar que os robôs que limpam, não podem também limpar áreas maiores? Mas eles precisam estar, na minha opinião, eles ainda estão muito... esse tipo de tecnologia ainda está muito focada em momentos onde não tem essa interação com o cliente, até porque tem a questão de barulho, de incômodo. Eu acho também muito plano reto e liberado de itens, né? Eu acho que até o próprio hoteleiro não está pronto ainda para aceitar o robô. Porque para aceitar a robotização, a gente vai ter que mudar a forma de avaliar o resultado, não é? Eu vou precisar ser mais prático na avaliação. E hoje eu vejo que a hotelaria no Brasil, hospitalar, ela vive um momento extremamente detalhista, entendeu? E que eu até acho que o robô pode cumprir melhor, mas é o que eu te falei, no plano reto e linear. Sim. No plano curvo... 100 pessoas. Exatamente, 100 pessoas e 100... No plano curvo e com rampa, declinado, eu acho que o robô ainda não vai cumprir. A gente já por isso que eu acho que o hoteleiro precisa ter um olhar diferente, sim, entendeu? A gente já viu umas coisas... Eu já vi umas coisas bem malucas assim e que funcionam em realidades específicas. É aí que tá, né? Então, realmente isso tem que ponderar. Mas conceitualmente falando ainda sobre essa questão de robotização, é que, cara, o robô, no fim das contas, precisa ficar com a parte chata do trabalho. Deixa a parte legal pra gente, que é de pensar, que é de criar. E o robô, eu entendo sempre isso. O robô vai tomar meu lugar? Vai não, cara. Não vai. Não, exatamente. A parte criativa vem da gente. E aí a gente vai entrar naquela seara, eu sou pouco criativo. Tem que pensar de outra forma. Não é o robô vai tomar o meu lugar. A gente tem que pensar... A pessoa vai querer trabalhar empurrando um container o dia inteiro? Sim. Então é isso. A parte chata, deixa pro robô.
Vamos ficar com a parte legal, que é de criar. Então, assim, é claro, daqui mais algum tempo vai ter um montão de robô por aí. Vai. E vão começar pelo plano... vão começar pelas áreas planas mesmo, que a gente já tem visto, né? Mas ao longo do tempo, na minha opinião, de novo, isso aqui é opinião pessoal, é que o robô tem que fazer aquilo que é a parte chata, né? Então, o movimento repetitivo tem que ficar para o robô, por isso que a gente vê na indústria isso muito acontecendo, né? Aquele robô que faz isso, Exatamente, aquele movimento repetitivo. E vai deixando a parte de criação para a gente. Isso nem a chamada inteligência artificial, que não deveria ser esse o nome, deveria ser facilidade artificial, porque... ainda não é uma inteligência, mesmo que ela pareça que consiga pensar sozinho, não consegue desenvolver ideia sem input. Você precisa de um input, certo? Mas também isso, de novo, é conceitual e é opinião. Então, eu acho que essa questão da robotização tem que vir para fazer a parte chata do trabalho. Para empurrar o container ou colocar o container num trilho. Ou levar a gaiola de roupa. Isso, eu vi há pouco tempo esse processo de coleta de roupa, mas mesmo assim vai precisar dos inputs, sempre precisa dos inputs. Não só de inputs, mas a gente também sabe que o nosso parque hospitalar é um parque antigo. Então vai precisar adaptar muito a infraestrutura para o robô atuar. Porque o robô, ele tem dificuldade com o desnível de plano. Apesar que eu presenciei um robô entregando medicamentos em Brasília recentemente, e ele pega o elevador, sozinho. Já tá apertando, subindo, descendo e etc, entendeu? Então, eu acho que é um caminho... até porque, muito provavelmente, nós vamos sofrer com a falta de mão de obra para fazer essas atividades. Já estamos sofrendo. Eu ia falar isso agora. Já estamos. Muito provavelmente não. Já estamos, né, Vitor? Assim que a economia cresce, o país caminha, o PIB é positivo. E é um caminho natural. A mão de obra vai para outro lugar. Entendeu? Então, e a gente não está acelerando o que vai substituir essa mão de obra. Essa é a minha preocupação. Sim. Então, todos estão sofrendo. Nós temos um ponto importante. É isso. Então, por isso que a gente precisa deixar aquilo que é maçante, aquilo que é cansativo, para os robôs. E aquilo que precisa de um pouco mais de sensibilidade, principalmente nas áreas hospitalares, precisam ficar para humano, mas como eu disse, isso é opinião. Só que a gente fala muito de robô, mas também tem os softwares. Sim, tem a inteligência artificial. Os softwares, por exemplo, hoje eu recebi uma pessoa nova lá na área, né? A supervisora nova que vai me ajudar na operação. E aí eu comecei a notar os softwares que ela precisava de acesso. Cara, eu não tinha parado para pensar nisso ainda. São vários softwares que a gente tem hoje já rodando. Então, isso também é algo que a gente precisa pensar. Será que a gente precisa daquele montão de software? Será que a gente não pode pensar mais em integralizar as coisas, fazer a integração entre essas coisas? Mas, mesmo assim, eu ainda sou fã de software, tá? Eu acho que ainda o software é algo bacana, desde que a gente olhe para ele também, porque ele também não faz nada sozinho, né? E aí eu vejo, em hospitais eu vejo muito isso, tá? Como eu tenho conhecimento de algumas... tenho bastante conhecimento no mercado e falo muito com outros gestores, estando ainda nessa seara de tecnologia, é isso. Muitos softwares para ver coisas importantes, mas que não tem ninguém para olhar para o resultado. O que adianta, Maurício? O que adianta, Sueli? Não sabe nem analisar. Não adianta. Então, assim, as automações precisam acontecer também. E a gente acho que a maior prova disso é o BI, né? Que é uma base de dados maravilhosa, mas que poucas pessoas sabem analisar corretamente. E que muitas vezes, eu trazer aqui a frase do Márcio, que meu marido, ele trabalha na área de dados e tudo mais. Ele sempre fala, você tem uma base de dados ou um bando de dados? Boa, eu gostei dessa. Já vou colocar aqui no portfólio também. Viu, que é porque isso. Não adianta. Se você tem um bando de dados, é um bando de dados que está lá, que você não sabe para onde vai, o que você vai fazer. Agora, eu acho interessante até puxar a conversa para o lado da Suelen agora, porque ao mesmo tempo que a gente falou desse conservadorismo, da resistência do hoteleiro, da indústria ainda não inovadora no sentido que a gente esperava, a gente tem uma experiência do cliente que só fala de tecnologia, que só avalia por tecnologia. Qual é a tecnologia que você vai aplicar? O que você vai trazer? Que equipamento que você vai trazer? Aí você traz uma super lavadora. Não, mas essa daí faz muito barulho, não dá. Não, mas essa daí incomoda os pacientes. Não, mas... E aí você acaba você coloca e depois começa a tirar. E aí acaba sempre na ação mecânica, né?
Volta para tradição. Ou até, quando você fala, né, de tecnologia, qual a tecnologia que vocês vão trazer, o que vocês estão de inovação e tal. Aí você pergunta, mas o que você quer? Quais são os indicadores que você precisa ter aqui para você apresentar, para te ajudar? Até para a gente pensar, né? Se você tem qual que é a meta, qual que é o indicador, aí você consegue pensar o que você vai trazer para contribuir para isso. Não sei. E aí, então você também não sabe para onde você não sabe o que você quer. Aí tem aquela frase lá do gato do País da Alice, País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Então, se você não sabe quais são os seus indicadores, o que você quer de como resultado, como é que eu posso trazer, como é que eu posso propor inovações para chegar nesse resultado, né? Então, eu acho que a gente tem, é até meio complexo falar, mas eu acho que a gente tem que preparar as pessoas. A gente está falando muito de robô, tecnologia e tal, mas como que a gente está preparando essas pessoas? Né? Sim. Até quem está lá na ponta. Vai simplesmente perder o emprego? Porque entrou um robô? Ou ele pode ser preparado para poder trabalhar em conjunto com esse robô, com essa tecnologia, com essa inovação, né? Então, acho que isso também é importante pensar. Totalmente. E a gente usar na integralidade as ferramentas que nós temos disponíveis, né? Esses dias eu respondi um relatório de avaliação de gestão de leitos, etc. E no relatório tinha lá uma tabela, que aí também é uma questão que você falou de bando de dados, né? Tinha uma tabela, X altas, percentual de conformidade da entrega. Ok. Aí embaixo uma outra tabela, tempo médio de espera, tempo médio. Aí, ok, achei interessante, mas por que a gente não junta tudo? Por que eu não reparei que o tempo médio ficou maior na espera quando eu tive um pico de altas e ao mesmo tempo entreguei quartos com mais não conformidades? Como eu vou? E eu não avaliei que hora que os quartos foram liberados, se não acumulou tudo ao mesmo tempo. Então, é essa educação mesmo de como tratar dados, como avaliar indicadores, que a gente passa por um momento de aprendizado no mercado hospitalar. No mercado hospitalar, que não tinha esse hábito, né? Não tinha esse hábito. Exatamente. Legal. Ô, Vitor, a gente falou de máquinas, falamos de mercado. Eu queria falar um pouco com você sobre recursos humanos. A gente tocou aqui no assunto do mercado hoje ser cada vez mais escasso em mão de obra, né? Mas também eu te digo que a gente tem meio que canibalizado a mão de obra, só no segmento hospitalar, mas em todos os segmentos. Shopping center já transformou em commodity, indústria também. Mas o mercado hospitalar tem características diferentes destes outros, porque tem toda a questão de técnica, criticidade e outros, né? E ultimamente eu tenho respondido muito a pergunta, mas por que as pessoas faltam tanto? Da seguinte forma, vamos fazer uma análise. A pessoa acorda às 3 da manhã, pega 2 horas de transporte, não toma café da manhã, tem que estar sorridente, bem-humorado, vai fazer um turno de 12 horas, altamente produtivo. Não pode olhar no celular, porque senão... E às vezes nem pela janela. E nem pela janela. E tem que deixar o filho sozinho em casa e acompanhar ver o que o filho está fazendo no WhatsApp. Tem que ter uma produtividade que às vezes chega a 7, 8 altas por dia. E quem já limpou quarto em casa e banheiro sabe o que é difícil limpar um quarto e um banheiro, né? Os quartos cada vez mais estão parecidos com os quartos das casas. Tem muitos itens, obras de arte, papel de parede, por aí vai, né? Eu tenho lá uma meta de tempo, aí eu almoço, não tenho onde ficar, tenho que ficar na rua, eu volto. O Facilities é um serviço que é muito mais percebido pela não execução do que pela execução, porque quando tá bom ninguém percebe, todo mundo só percebe quando não tá bom. Encerro o turno, levo advertência, vou embora, trabalho de domingo a domingo. Então acho que dá para entender porque que as pessoas também faltam, né? Acho que a gente não pode culpar só o profissional.
Então, e eu tenho feito esse chamamento para que a gente perceba que não é simplesmente falar, a pessoa falta porque é folgada ou porque não quer trabalhar, etc e tal. A gente tem que também olhar todo o entorno dessa execução de trabalho, né? E percebo que a gente não está olhando da melhor forma. A gente, que eu digo, o mercado hospitalar. Fornecedores e contratantes. Entendeu? Ainda me deparo com locais onde, por exemplo, o funcionário do hospital, o colaborador do hospital, tem acesso livre ao buffet, o terceiro tem que ter empratado. Não pode ter acesso... O colaborador do hospital pode tomar suco, o terceiro só água. Ainda me deparo com hospitais em que tem conforto, mas o terceiro não pode usar. E por aí vai, né? Então, E também a gente sabe a pressão que o mercado de saúde tem por custos, que tem cada vez mais enxugado as equipes. Então, cada vez mais a gente está fazendo a função de mais pessoas, né? Então, antes, eu tinha, sim, margem de manobra no Facilities para suportar um percentual de absenteísmo, para alocar as minhas férias. Hoje eu não tenho mais. Hoje faltou uma pessoa, faz falta. Não tem como. Porque tá tudo muito contado, né? Como é que você vê... E aí eu trago a robotização de novo, como uma das soluções para isso. Talvez uma solução mais draconiana, né? Mas se não for a robotização, eu só vejo uma valorização novamente desse mercado de mão de obra, porque está muito desvalorizado. Não só de salários, benefícios, etc., mas também de ambiente corporativo, né? Como é que você vê essa equação aí? A gente que tem debatido bastante esse tema ultimamente. É uma equação bem complexa, sem chegar em um resultado ainda. Daquelas que tem chave, colchete, tem tudo. É complexo o tema nesse sentido, mas é isso, é assim, ó, a valorização desses profissionais, ela precisa partir, não especificamente da área de facility somente, porque a gente consegue entender ainda ali o que está mais das altas direções, precisam entender. O próprio paciente também, né? O próprio paciente. Eu tenho tido algumas conversas aqui, eu até chamei a Suelen para uma conversa, para a gente falar um pouco disso, sobre customização, inclusive do serviço de limpeza, porque eu acho que é daí que nós vamos ter que partir. É só uma ideia também, tá? Uhum. Mas a customização do serviço de limpeza, criando condições do colaborador de limpeza conseguir algo mais do que ele tem hoje e não ficar só nessa seara mesmo, que nem você falou. É assim, muitas vezes, de não ter lugar para ficar depois do almoço. 9 de julho não, hein, gente? 9 de julho tem uma Copa bonitinha. Tem Posso falar a verdade? A Copa do 9 de julho, por exemplo, eu sei que isso é só um pedaço, mas a Copa do 9 de julho, o 9 de julho não tem refeitório central, então tem várias copas separadas. Posso dizer aqui com clareza que a melhor Copa que existe no hospital é a Copa da equipe de limpeza. Até por conta da proporção também, tá? Mas é a melhor Copa. A gente se preocupou em adesivar, a gente se preocupou em ter geladeiras. Sim. Então, assim, é o mínimo que a gente pode fazer. Eu não tô... Eu conheço hospitais em que o colaborador terceiro não pode usar o conforto, não pode ficar nas áreas externas do hospital e nem nas externas, nem na rua. Ele tem que ir para outro quarteirão. Faz o quê, então? Tem que ir para outro quarteirão. Eu entendo. E assim, isso é um erro grave da gente, né? Isso é um erro grave de quem não olha. Do mercado de saúde. Da gente, estou inserido, então assim, é isso que eu estou me culpando aqui, mas eu falei da Copa aqui, mas a Copa é um mínimo que a gente pode fazer, é um mínimo digno de ter, a pessoa ter onde colocar a sua marmita, uma geladeira que resfrie, que não esteja com a borracha ruim, ter um lugar para ficar ali, ter uma televisão, inclusive na Copa tem uma televisão que a gente usa para treinamentos, mas também dá para usar em alguns momentos para que a pessoa ali tenha essa descompressão, né? Então, isso é um erro grave da gente ainda de olhar para isso, mas essa pressão por custos que a gente tem vivido está sobrepondo hoje, na minha opinião, esse olhar para recursos humanos. Né? E aí, assim, talvez uma ideia aqui é o que eu comecei falando, é customizar, criar steps dentro da... Gente, isso aqui é só, de novo, ideia e ela vale quanto eu disse que ela vale. Nada, né? Porque uma ideia... Eu estou de novo trazendo o conceito. Uma ideia vale 0 desde que
até o ponto que ela venha para a realidade. Então, assim, uma das ideias talvez seja a gente ter público customizado, mas não no sentido de, que nem você falou, de segregação. Ter steps dentro da limpeza. Poxa, eu limpo uma área que é mais crítica, eu talvez tenha que receber mais por isso. Eu tô falando talvez porque a gente entende as dificuldades que isso, né? E assim, talvez eu vou ser um auxiliar, isso não estou dizendo também que isso vai resolver o problema do mercado, tá? Mas eu estou dizendo que um auxiliar que atua dentro de uma unidade fechada, mais crítica, mais complexa, tem que ganhar diferente, talvez, de um... E quanto que as empresas estão disponíveis para discutir esse tipo de proposta? Porque isso aqui é uma proposta. Vamos lá, vamos colocar aqui regras de RH simples, talvez não faça sentido, ou talvez algumas pessoas vão olhar e falar, olha, então vamos lá, eu tenho auxiliar de limpeza 1, 2 e 3. A auxiliar de limpeza no step 3 limpa a área VIP, conforto médico, onde exige uma postura diferente, uma UTI que é muito desgastante, por exemplo, e então assim, socorro. E a auxiliar de limpeza 1, ela vai limpar, gente, isso aqui é tudo, né? Elucubrações. Então, vai lá limpar um corredor, mas poxa, ela olha a 3 e fala, se eu quiser ganhar mais, eu tenho que chegar lá, e eu tenho que chegar nesse step de, né? Então eu vou passar pela 2, que talvez limpe uma outra área que não saberia elencar aqui agora, não consigo, porque isso tudo realmente é que nem você falou, são as loucuras aqui que a gente pensa. Mas é isso, que elas tenham também plano de carreira, porque não tem. Hoje elas não têm. É assim, gente, plano de carreira é importante para qualquer um. Para mim é muito importante. Para vocês eu acredito que seja também. E, assim, e aí plano de carreira não está ligado à posição dentro da empresa. Está ligado a como eu vou atender as minhas necessidades de ser humano, em primeiro lugar. Aquela pirâmide lá das necessidades tem que ser colocada aqui. Como é que eu vou atender as minhas necessidades de maneira digna? Tendo pelo menos um lugar na hora do meu almoço para eu descansar, Maurício. Precisa ter. Então a gente ainda peca muito nisso. A gente, como mercado, ainda não consegue enxergar, consegue transpor, né? Isso. Evoluir. E tem também, eu acho que tem um passo anterior a esse, que é a gente inserir aquele profissional na realidade do hospital, porque ele não se vê como parte integrante. Tem uma história aí, eu não sei se é verdade, se não é uma história clássica, que um avaliador de certificação abordou um auxiliar de limpeza, acho que era numa UTI, centro cirúrgico, perguntou, qual é a sua função aqui? E a pessoa respondeu, eu salvo vidas. Putz, o cara tem completa noção da importância dele ali, entendeu? E a gente não tem essa noção na maioria das pessoas que estão atuando nesses trabalhos, porque a gente não insere nesse... A gente só chama essa pessoa para reclamar. A gente só chama esse serviço para reclamar, né? Então, essa inserção talvez nem tenha custo. Seja mesmo uma questão cultural que a gente ainda não conseguiu evoluir dentro do ambiente hospitalar, né? Até porque tem muito essa coisa da bata branca, bata cinza, quem é elite, quem... Então, eu acho que tem muito de valorização que a gente pode fazer, que culmina no financeiro, obviamente, mas de comportamental, de que a gente acaba, por conta da rotina, do excesso de trabalho, das pressões, não realizando, né? Mas é isso, a principal motivação, pelo menos é como eu enxergo, se eu tiver a oportunidade de crescer, isso para mim já é uma motivação. Sim. Se eu saber que eu tenho que fazer direito para crescer, essa motivação vai aumentando, e é isso. E no fim das contas é assim, é o salário que eu preciso atender as minhas necessidades, mas quais os meios para isso, né? Então, assim, se eu sei que eu tenho que seguir um caminho, fica mais fácil. É a história do feedback, né? Isso. Então, assim, poxa, você quer uma promoção? Eu nem sabia que você queria uma promoção, então, para se promover, você precisa disso, disso e disso. E aquele que quer vai correr atrás daquilo, né? Então, você precisa buscar informação aqui, fazer isso, se comportar dessa maneira, para chegar onde quer. Então, de novo, a busca é aquilo que você falou agora há pouco, tem que saber onde quer chegar, mas ainda também tem a volatilidade, né, Maurício? Tem a questão de eu troco o contrato de limpeza aqui, eu troco o contrato ali. Eu posso dizer aqui que no 9 de julho a gente tem uma maturidade nesse sentido, porque a gente está há 12 anos lá junto, talvez um pouco mais, mas eu sempre baseio por esse tempo na prestação de serviço. Vocês estão lá há uns 12 anos com a gente,
Nesses 12 anos tem uma maturidade muito grande. Tem uma outra história de que é o seguinte, quando eu cheguei, o Adailton era o coordenador lá do contrato. E fisicamente eu sou parecido com o Adailton, de altura. E as pessoas da equipe operacional me chamavam de Adailton. Uhum. E as pessoas do hospital chamavam o Adailton de Vitor. E nos confundiam. E isso, para mim, é lindo. Ah, mas você não... Cara, por que eu não vou gostar disso? Isso aqui está dizendo que a gente está integrado. E aí não só a questão física, eu estou dizendo que muitas pessoas achavam, inclusive, que o Adailton era do hospital, que não era... Que era, na verdade. Sim. Mas o que eu estou dizendo que não era terceiro, do parceiro. E vice-versa. Me achavam que eu era do parceiro. E esse, para mim, é o termômetro de que a gente tá num caminho de maturidade, num caminho cultural que é bom. É claro, de novo, aí a gente vai entender as necessidades atuais do mercado, da época atual que a gente está vivendo. Sim. Isso que você falou faz todo sentido. A gente tem que apertar ali os custos, e com apertar os custos a gente diminui a equipe. Se diminui a equipe, aumenta a carga. Se aumenta a carga de trabalho, as pessoas, literalmente, usando aqui a palavra, espanam mais rápido. E é normal, porque é normal no sentido de que é natural que esse movimento aconteça. Então, eu acho que a inteligência de saber como lidar com isso para esse momento agora é importante para a gente manter as pessoas, mas no 9 de julho a gente ainda tem essa fidelização e uma maturidade. Né? Tem uma senhora que está lá há bastante tempo, desde que eu cheguei, chama Valquíria, e sabe o que ela está fazendo? Pilotando a máquina tripulada. Ela sempre foi de uma área específica. Assim, então ela também está se reinventando, ali está pilotando a máquina tripulada para limpar os corredores, e hoje ela estava toda feliz, pomposa de estar pilotando a máquina e assim, cara, isso é importante. E mudou a rotina, um desafio novo, né? Então isso é legal. Sim, é importante. Então, mas essa maturidade também ali, e de você tratar o seu fornecedor como alguém próximo, como alguém que precisa, como é no nosso caso lá, eu sempre trago isso para as conversas, e os 200, 300, 500 benchmark que a gente faz lá, eu não abro mão de algumas coisas. Primeiro é estar próximo fisicamente. Então, nós temos que estar numa sala junto. Essa história da gestão está no 8º andar, e a gestão do hospital está no 8º andar, e a gestão do parceiro está no subsolo, sem janela. Não. Então, vamos ficar todo mundo sem janela. Não que eu goste, tá? Eu adoraria ter uma janela. Mas não que eu goste da janela, estou dizendo. Mas eu adoro ficar junto. Eu gosto de ficar junto, porque eu sei que a resolutividade ali dos serviços... E é claro, cada um tem a sua necessidade física também colocada, né? Mas estar junto na mesma sala, gestão hospital, gestão parceiro, a gente entende os termômetros, vai sabendo qual é a temperatura, o que está rolando, o que está acontecendo. Às vezes uma fala... Você ouve alguém falar alguma coisa, você já entende que tem um problema. Às vezes alguém entra da operação dizendo na sala que tem um problema, você já entende. Opa, peraí, vem cá, vamos resolver, vamos sentar. Então, isso faz toda a diferença. A gente divide o café hoje. A gente compra o café junto e divide o café. Falando, estou devendo para as meninas, eu tenho que trazer o desse mês. Você não acha que, seguindo essa linha de recursos humanos, eu acho que o segundo aspecto são as lideranças, né? Porque a liderança também tem um papel fundamental para a fidelização das equipes. Você não acha que a gente está, talvez, esperando demais de uma função, como, por exemplo, do encarregado, do líder? A gente não tem atribuído responsabilidade demais para uma função que ainda não está madura, ou o mercado ainda não prepara corretamente? A gente também tem debatido sobre lideranças. Queria entender um pouco qual é a sua visão sobre esse tema específico. Primeiro que, assim, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu cheguei no 9 de julho vendo uma operação daquele tamanho é que quem segura a operação não sou eu, não é o coordenador do contrato de apoio, não é o supervisor, são os líderes operacionais que estão na linha de frente. Se eu não der chocolate para essa galera, eu vou ter problema. Estou brincando com chocolate aqui, mas é que a gente tem que sim valorizar essas pessoas. Hoje, a receita do bolo para um líder dar certo é se ele vier da operação com plano de carreira. Eu estou falando isso hoje aqui com muita clareza, porque a gente tem recebido líderes operacionais que vêm de fora e não ficam por ver o tamanho da Você acha que tem que ser prata da casa? O tamanho do monstro. Tem que ser. Eu incentivo isso fortemente. Eu tenho isso como prática, porque eu preciso contar essa história aqui, tá? Porque eu vim dessa história... depois eu vou contar essa história aqui eu vim dessa história, né? Então, assim, eu sou um grande entusiasta. Nesse tempo que eu estou no 9 de julho, da
tem lá uma quantidade enorme de pessoas que foram promovidas, tanto dos contratos da apoio, quanto das próprias áreas internas do hospital. Então, assim, tem muito auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais que foi promovido por incentivo nosso. E eu acredito que isso dá certo também quando a gente faz com liderança. Quando a gente puxa alguém que está na operação para liderança, para um cenário como o meu, do tamanho, estou falando de proporção, não tem aqui, obrigado. De proporção, eu estou dizendo que a gente tem ali uma oportunidade melhor de dar certo, mas ainda existe um gap aí de formação dessas pessoas. Essas pessoas precisam ser formadas como liderança, porque também tem um risco, né? Eu venho aqui da operação e aí eu trago comigo todas aquelas coisas para agora cuidar de outras pessoas que cuidam da operação. Então existe aí, falta da nossa parte também um entendimento maior de que essas pessoas... Mas no meu caso, falando especificamente, só dá certo quando a gente traz do próprio contrato. Então conta agora a sua história. Eu ia falar muito por conta da maturidade mesmo, da gestão do hospital. Isso que você falou, né, de estar na mesma sala e tal. Eu acho que isso funciona bem, porque justamente você está aberto a isso, né? Você predispôs para isso, para estar junto, para ser parceiro. E não só um cliente. E você já conhece, né? O local, as rotinas, as pessoas. Exatamente. Pode ser que em outro cliente não daria certo. Por colocar o cliente e o parceiro junto na mesma sala poderia dar um conflito, por exemplo. Tem essas realidades, né? Tem. Então, assim, no meu entendimento, talvez na minha maneira de trabalhar, isso dá certo. Funciona bem. A gente fica com o ouvido atento. Se acontecer alguma coisa aqui do lado, eu já sei o que está rolando. Se entra um colaborador, eu tô sem pano. Opa, Gisele, Neide e Erli, que são os meus pontos de apoio ali, fora o Adailton. Gisele, o que está acontecendo? Está faltando. Não subiu. Então, peraí, você quer ajuda? Vamos pedir para alguém subir. Sabe, esse tipo de coisa. Não subiu o material, então vamos pedir para alguém subir. Mas aí você está de ouvido, de olho, para resolver o problema. Para resolver, não para bater. E não para punir. Então, essa é a diferença. Eu tenho... E algumas pessoas vão olhar isso e achar, mas não... Eu acho que esse é o caminho, realmente. É estar junto. E por que você falou que sua história está muito ligada com essa questão de crescimento interno? Porque é exatamente isso, assim, a minha história profissional. Eu falei um pouquinho daquilo que eu gostava como hobby, do grafite, em si, de como foi a minha formação nesse sentido, mas tem uma coisa muito legal que é como eu entrei na área hospitalar, né? E aí, por isso que eu brinquei aquela hora também no início, de que, poxa, esse sim é aquele bichinho que pega, né? Não conseguimos mais nos livrar. Então, eu tinha 18 anos, já vivia uma realidade ali artística, de grafite, mas via que eu precisava de uma carreira profissional também. Isso foi uma escolha. E aí, o meu irmão me ajudou com um trabalho de manobrista. Então, eu fui trabalhar num hospital lá na região do ABC, no Hospital Brasil, tão grande quanto o 9 de Julho. Sim. E eu entrei lá como manobrista. E, cara, eu conto umas histórias legais, porque assim, eu fiz um teste de manobra, olha como... Eu falei que eu sou jovem, mas olha como parece que faz tempo, Maurício. Eu fiz um teste de manobra em uma garagem aqui no Largo do Aroche. E sabe qual é o carro que me deram para fazer? Um Chevette vermelho. Cara, não esqueço. Eu sempre achei lindo. Para mim foi lindo fazer o teste de manobra em um Chevette, sabe? Assim, era uma limusine para você. Para mim era... E aí eu fiz o teste de manobra lá, enfim. Aí eu entrei no Hospital Brasil para trabalhar ali pelo parceiro, né? Tinha pela Estapar na época ali, eu entrei para trabalhar, e com 8 meses alguém me notou. Lá, o 9 de Julho tem uma história interessante, que é o seguinte, foi o primeiro hospital que teve estruturadamente implantado o serviço de hotelaria hospitalar. E quem implantou? O Boeger. Trabalhava lá nessa época. Então, assim, na verdade, quando eu entrei, ele já não estava mais nessa gestão, mas ele tinha acabado de implantar esse serviço lá como é uma maternidade. É um serviço estruturado de hotelaria, onde tinha o capitão porteiro, com sobretudo na frente, um calor do caramba, e o cara, não, tô brincando, eu sempre brincava lá com os capitães porteiros. Antigamente tinha capitão porteiro. Capitão porteiro, eu tenho hoje na minha equipe, tá? Ainda. Você tem? Só que a gente chama de anfitrião, não mais de capitão porteiro, mas no coração é sempre capitão porteiro. E são pessoas muito específicas sempre, né? Os capitães porteiros sempre são pessoas diferenciadas. Os que eu tenho hoje também são muito diferenciados. Um fala vários idiomas, o outro é conhecido, era amigo do Dr. Edson Bueno. Então, assim, a gente tem muita... É muito legal essas figuras dentro do hospital. Mas vamos lá. Então, eu entrei para trabalhar como manobrista. Fiquei 8 meses trabalhando como manobrista. E alguém me enxergou dentro desse serviço de hotelaria.
E aí a gestora da época me fez um convite, falou, Vitor, olha, eu tenho uma vaga aqui de mensageiro. Então tinha o capitão porteiro e o mensageiro. O capitão porteiro ficava na porta do hospital recebendo os clientes. Quando chegava alguém para internar na maternidade, falava assim, olha, fazia um sinal pro mensageiro, o mensageiro colocava a luva branca de doma, pegava o carrinho de bagagem, vinha, pegava isso e levava. E ela tinha uma vaga de mensageiro. E eu nunca tinha pensado nisso ali na minha vida. Tinha essa questão de fazer as manobras ali do carro, mas nunca tinha pensado no hospital estruturado. Recebi o convite, fiz a entrevista e não passei. Mas aí entra a primeira lição importante. Não passou por quê? Vitor, vem cá. Ela me chamou, essa gestora. Deu feedback. Silvia Begiato. Me chamou e falou assim, Vitor, olha só. Você sabe por que você não passou? Você falou muita gíria na entrevista. Linguagem não estava adequada. E outra, eu entrevistei uma outra pessoa que fez um curso de hotelaria no Senai. Ele está mais capacitado que você. Então é o seguinte, se você quiser vir trabalhar aqui dentro, vai estudar, melhora a linguagem, se ajusta. Com 18 anos, cara, isso para mim foi o que eu precisava. Quer dizer, eu podia ter xingado ela, falar, eu parei e pensei, falei, poxa, é verdade. Pô, cara, legal. Ainda falo um pouco aqui brincando, né, quando tá mais descontraído, mas eu falei, verdade, eu preciso ajustar isso. E eu fiz esse ajuste. Ela me chamou numa semana, falou isso, eu falei, pô, aí eu fui ver um curso de hotelaria eu falei, se o cara conseguiu, eu também quero. Eu vou ver um curso, vou aprender como é que faz aqui, fui ver um curso nesse meio tempo. Uma semana depois ela me chamou de novo, falou, Vitor, sabe aquilo que eu te falei outro dia? Ela falou, você tá disposto a mudar? Eu falei, tô. Eu falei, mas por quê? Então não é nada daquilo que eu te falei outro dia, a pessoa que eu contratei não deu certo, não passou no exame médico, a vaga é sua. Desde que você vá se melhore a sua linguagem, porque eu ia tratar formalmente com os pacientes, né? Então foi muito legal. De manobrista passei a ser mensageiro, usava luva branca, carregava as bagagens, apresentava a maternidade, outra formação incrível. Tinha algumas dificuldades ali de fala, mas eu aprendi como apresentar, então marcava a visita, a gente marcava a visita para os clientes irem conhecer a maternidade e eu apresentava a maternidade, eu levava, sabia a piadinha no momento certo na hora de falar, porque eu fui bem treinado para isso, então dava muito certo. Menos de um ano como mensageiro, recebi uma oportunidade da mesma chefe de falar, Vitor, você melhorou muito, olha só, tem uma vaga aqui de recepcionista, você quer das 2 às 10 no PS. Abri essa vaga interna e ninguém quis, então por isso que eu estou oferecendo para você. Das 2 às 10 no PS ninguém queria, né? Exatamente. Entendeu? Um PS bem cheio. Animado. No ABC ainda é um hospital muito grande de referência, né? Então tinha essa questão. Comecei a trabalhar nas recepções e fiquei durante muitos anos trabalhando. Trabalhei em várias recepções, onde eu tive a formação de comunicação. Não fiz uma faculdade de comunicação, mas nas recepções eu aprendi como me comunicar com as pessoas. Durante essa minha passagem por todas as recepções, inclusive eu fui trabalhar muito na internação, sabia como pegar senha de convênio, eu comecei a ter essa vivência administrativa. Conheci minha esposa na recepção desse hospital onde eu trabalhava. Então minha família nasceu dali. Então a Vivi trabalhava junto comigo lá. A gente começou a se relacionar e hoje nós já estamos há 12 anos casados. Olha que legal. História legal. Com o Dante, com a Lei. Então assim, é muito legal nesse sentido, mas ali eu me formei como... aprendi como se comunicar, como lidar com as pessoas. Trabalhar no PS era muito legal, assim, tinha no atendimento. Depois disso eu me formei, aí eu fiz a segunda prova do Enem que teve a primeira, eu não fiz a segunda prova do Enem, tirei uma nota ótima em redação, consegui uma bolsa, fui estudar gestão ambiental, porque era algo que eu gostava também. Fui estudar gestão ambiental já de olho na hotelaria. Resíduos, algumas coisas ali. Quando eu me formei, então eu ganhei uma bolsa, olha só, eu consegui, né? Eu que vim lá da periferia, fiz todo esse... consegui, para mim, ter o diploma era algo muito legal, mas mais legal foi o que eu aprendi na faculdade. Me formei em gestão ambiental. Assim que eu me formei, recebi outro convite, agora já de uma segunda gestora. Falei, você não quer vir trabalhar na governança? A gente precisa de alguém que tenha ali. E eu me tornei especialista em resíduos. Tanto é que é um dos assuntos que eu mais gosto ainda hoje dentro da nossa área. Alguns vão me chamar de louco, vão me taxar. Sim. Eu concordo com essa taxação, mas eu ainda gosto muito dessa área, desse assunto, desse tema especificamente. Então, me especializei em resíduos, estudei bastante sobre resíduos hospitalares. Comecei a trabalhar como líder de governança, focados em resíduos, mas aí já ganhei equipe. Aí eu aprendi liderança.
Então tinha ali, eu tinha uma equipe de entreposto que ficava comigo, tinha as equipes de limpeza e a galera do resíduo que ficava comigo, fui implementando práticas, buscando no mercado, fazendo, e foi muito legal. Completei 10 anos no Hospital Brasil, de alguma maneira me chamaram para o 9 de julho, eu não sei, meu currículo não estava no mercado. Deve ser boca a boca. Indicação até do próprio Marcelo. Plano divino. Sabe assim? Então, de alguma maneira me chamaram, me fizeram uma proposta legal e cheguei no 9 de julho como analista para cuidar de resíduos e de algumas outras coisas dessa área. Aí sim a visão ampliou. O jeito de administrar no ABC é diferente do jeito de administrar em São Paulo. Vocês têm uma diferença grande. Sim. Minha visão meio que ampliou. Comecei a trabalhar com orçamento, budget. Tive uma formação nesse sentido também. E logo em seguida cheguei como analista, fiz ali alguns trabalhos importantes, implementei algumas coisas de controle de limpeza. Vamos falar de luz negra? Validação de higiene por luz negra de forma processual. 2014, eu cheguei em 2013, no 9 de julho de 2014, foi o meu primeiro projeto. Implementei, eu que validava, eu que ia no antes, eu que ia no depois. Processualmente, então, desde 2014, junto com o apoio que a gente faz esse processo lá, eu tenho uma série histórica de amostras enorme. Então, é muito legal o jeito que a gente usa, inclusive, esse processo para educação das equipes. Mas é isso. Então, eu fiquei um tempo ali atuando com a Cláudia no setor de governança. Éramos só nós dois, ela como coordenadora e eu como analista. Em seguida, essa área cresceu um pouco, o hospital cresceu e aí me convidaram para ser supervisor. Já tinha ali uma experiência com liderança. E aí eu aceitei. E aí, algum tempo depois, acabei assumindo a coordenação. Com a saída da Cláudia, acabei assumindo a coordenação da área, mas, enfim, a Cláudia foi a minha mentoria gratuita. Muito bem. Você paga a mentoria ali. Mas a Cláudia foi a minha mentoria gratuita, porque ela me ensinou muita coisa. E aí, agora, já completei também 10 anos no 9 de julho. Fiquei 10 anos no Hospital Brasil, com toda essa trajetória. Hoje, eu estou há 10 anos no 9 de julho. Dentro do meu escopo, hoje, tem muitas coisas, inclusive estacionamento. Então, outro dia eu sentei com o pessoal da Estapar lá, com a diretoria da Estapar, falei, sei bem como o pessoal daqui pensa, hein? Vocês não tem... Não, tô brincando, tá, gente? Mas eu tinha proximidade com a área, porque eu lembrava disso lá do... Mas é interessante, né? Ouvindo você contar, e eu te conheci, não faz muito tempo, mas já te conheci vendo você palestrando, eu vejo que você já palestra em vários eventos, você sempre é convidado, fala muito bem, né? Dos conteúdos e tal. E aí a gente começa a entender, né? Por quê? Qual foi o combustível disso, né? Então, você começou lá, foi para a recepção, aprendeu a comunicação, processo e tal, e hoje você chegou e tá onde você tá, né? Então, e conhece, e é legal essa trajetória, porque se você tiver que falar de estacionamento, você sabe. Se você tiver que falar de recepção... O tempo inteiro mudando a chavinha, Sueli. Sim. No dia é assim, é durante o dia a gente fala de todos esses assuntos. Sim, né? sim. Mas resíduo ainda é uma das minhas paixões e é legal porque a gente aprende a gostar dessas coisas, né? Então, o resíduo é uma das coisas que eu cheguei por meio dele e as outras coisas foram sendo muito legal. Bom, vamos mandar um beijo pro Marcelo, né? Boegger, que anda meio sumido, né, seu Marcelo? Trata de aparecer, hein? Grande abraço. É isso aí. E já que você está falando de resíduos, que é a sua especialidade, queria que você contasse para a gente, agora para a gente caminhar para o final do nosso bate-papo, um pouco sobre o projeto que você implantou lá no 9 de julho de pesagem de resíduo por leitor de código de barra. Qual era o objetivo? Qual foi o resultado? Os desafios. O legal de falar sobre isso é que isso vai sintetizar um pouco de tudo que a gente conversou aqui, viu, Maurício? Você vai ver, Sueli, vai sintetizar um pouco de tudo que a gente falou aqui. Porque é uma coisa relativamente pequena, mas importante demais para o momento. E quem não entender essa necessidade vai ficar para trás. Por que eu falo que é importante demais para o momento? Qual é a era que a gente está vivendo? A era de ESG. ESG. Sim. Isso está num grande mural, está estampado em um... para todo mundo que está dentro das empresas, a era ESG chegou. Tem uns que dizem ESG. Tá bom, vamos falar da ESG. Brasileira, ESG. ESG. A galera do ESG, que inclusive é outra área, né, por ter muito essa proximidade profissional com isso, é outra área que eu gosto muito, tenho aprendido muito sobre isso, sobre materialidade, coisas do tipo, tem sido muito legal. Então a gente sempre pode ir galgando esses caminhos também, né? Mas o que é legal quando a gente fala especificamente
projeto de resíduos que a gente fez a implantação em parceria também. Aí, mais uma Parceria. Mais uma para a lista de parceria, conta, hein, gente? Vamos lá. Então, é importante isso. Isso só dá certo porque realmente é parceria. Exatamente. Porque não é só, não, a gente se junta e vamos nessa. Então, é assim, a gente precisa entender, uma inovação surge sempre de uma necessidade. Então, qual é a necessidade que nós temos nesse momento? A gente tem o ESG muito forte dentro das empresas. Só que ainda de maneira confusa em algumas empresas. No 9 de julho já está bem estruturado, já temos um departamento que cuida disso, já temos vários relatórios de sustentabilidade, mas normalmente ainda dentro de algumas áreas ou dentro de alguns segmentos, a gente ainda tem essa área pouco estruturada. Mas nos hospitais a gente já tem essa necessidade, que inclusive é de fazer o relatório de sustentabilidade. Pô, mas o que hotelaria tem a ver com o relatório de sustentabilidade? O que governança, o que limpeza tem a ver com o relatório de sustentabilidade? Não só isso, inventário de gases de efeito estufa. Então, hoje a gente também tem essa necessidade. E por que a gente tem essa necessidade, Maurício? Porque a gente, DASA está listado na Bolsa. Sim. Lá na N2. Então, nós estamos dizendo que temos que bater algumas... a gente tem que apresentar números para alguns indicadores para que a companhia seja valorizada também nesse aspecto. Então, tá vendo? Olha como é importante. O que eu estou dizendo olha de uma ponta a outra. A gente está falando do cara que coleta o resíduo lá na ponta, que está mexendo com lixo. Ele precisa mensurar aquilo da maneira adequada, da maneira certa, e não só mais fazer como alguns faziam antigamente, que eu finjo que pesa, você finge que aceita o número, tá tudo bem porque esse número vai ficar só aqui com a gente. Não, esse número de pesagem de resíduos agora, ele vai para o relatório de sustentabilidade que é divulgado para o mercado, que pode ou não ajudar na valoração das ações da companhia. Entenderam qual é todo o caminho? Uhum. Então, é assim, essa história de eu finjo que peso e você finge que aceita o número e tá tudo bem aqui, vamos nas médias, já não pode mais existir. Atualmente no mercado não pode ser desse jeito. Se eu reporto dados para um relatório de sustentabilidade da companhia como um todo, eu não estou falando só 9 de julho, estou falando da companhia DASA, com seus 50 mil colaboradores. Se a gente reporta esses dados com essa finalidade de isso ir para o relatório de sustentabilidade, para o mercado ver o que você está fazendo de legal e como é que você vai lidar ali com aquelas métricas, eu não posso mais ter uma pessoa que faz a coleta de resíduos fingindo que pesa e eu fingindo que aceito o número. Surgiu a necessidade de sistematizar. Essa necessidade, eu já enxerguei ela há bastante tempo, tá bom? Então, você falou das dificuldades, é isso. Eu já enxerguei ela há muito tempo atrás. Porque, poxa, sabe aquela história? Eu pego um papel toalha, o coletor... O cara que coleta o resíduo, para não falar coletor, coletador, cada um fala de um jeito. A pessoa que coleta o resíduo, ele desce lá ele desce com a quantidade de resíduos e faz a pesagem do resíduo por tipo. Não mais por setor, mas por tipo. Então, a gente tinha ali essa necessidade de estruturar esses dados e não mais deixar com que ele anote só no papel de pão, depois eu pegue isso, traga para uma pessoa da minha equipe, colocar isso numa planilha diária, que vai alimentar depois uma planilha mensal, que depois vai gerar um indicador de resíduos pouco confiável. Então, o que a gente quis fazer foi, a história é o seguinte, eu já estou tentando há uns 6 anos esse processo, eu não conseguia eu tentei com startups, com algumas empresas de tecnologia, porque é algo muito simples, tá bom? Que é a sistematização da pesagem. Existe isso já na indústria, mas para matéria-prima, né? Uhum. Então, a empresa que é a fabricante da minha balança tem um software desse que é lindo, é a coisa mais linda. Mas custa R$80 mil o software. Como é que eu vou justificar para minha diretoria que um software para pesar lixo custa R$80 mil? As coisas não juntam, certo? Vocês concordam que a gente não consegue juntar? Então é o seguinte, eu tinha a balança, eu falava, poxa, eu preciso de alguém que consiga agir nessa balança, ninguém conseguia fazer engenharia reversa para plugar um software nessa balança, mesmo ela tendo uma placa de coletar dados. Ninguém conseguia fazer, tentei com startups, tentei de uma maneira, de outra, até que agora recentemente bateu na minha porta uma empresa de tecnologia e falou, olha, a gente tem aqui um software que eu achei muito legal, que é de coleta de resíduos, então o coletador ou a pessoa que coleta o resíduo vai passar e vai dizer que passou naquele lugar e você vai ter a informação de que ele foi e coletou lá resíduo. Eu falei, isso é muito legal, mas para a minha realidade não serve. Agora. Pode servir no futuro. Nesse momento não serve. O que você prefere? Prefiro um passo antes. Vocês não conseguem sistematizar a balança?
no fim das contas, em uma semana me trouxeram a solução com a balança sistematizada. Muito legal poder trabalhar com as empresas de tecnologias, porque a gente também tem essas contribuições para fazer, né? Então, da minha necessidade, daquilo que eu queria, eu sabia alguns caminhos, então é claro que eu dei alguns direcionamentos de tudo aquilo que eu já tinha feito. O que significa sistematizar a balança? Sistematizar a balança significa o seguinte, eu subo lá com um tipo de resíduo e digo para um tablet que está ligado à balança que eu estou pesando o resíduo X. Então, vamos lá, estou pesando resíduo infectante. Eu coloco o container em cima da balança, ele tira a tara automática. A tara é outro problema para pesagem de resíduos, porque tem gente que faz conta, tem gente que não faz. Então, isso fica automatizado. Na minha balança, que é uma balança de chão, tem um tablet ligado a ela, dentro de uma estrutura metálica, para não roubarem, não, para a gaiola não bater, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso tudo também. Então a pessoa que coleta o resíduo vai até lá, sobe com o resíduo em cima da balança e diz para o sistema. Com um clique ele diz para o sistema que é ele que está pesando e com um segundo clique ele diz qual é o tipo de resíduo que está pesando. Essas informações sobem para uma base. Vou te falar que eu tive... A gente teve algumas dificuldades, mas a principal dificuldade era a falta de fidelidade dos dados. Como que eu reporto isso para o mercado, tendo dúvida daquilo que eu estou reportando? Podia até estar sendo feito de uma maneira adequada, mas mesmo assim ainda gera margem de dúvida. Então, quando você sistematiza, não é dizendo que não vai ter erro, porque ele pode clicar de uma outra maneira errada, mas a gente começa a comparar e entender como que é essa questão da geração de resíduos de maneira sistêmica e não precisa esperar um mês para fechar aquele indicador para subir. Agora eu consigo em tempo real, a qualquer momento, abrir um dashboard desse software que está ligado à balança e eu consigo... Então, assim, é um módulo só do sistema dessa empresa de tecnologia, mas esse módulo é interessante para mim. E aí eu consigo reportar esses dados de geração de resíduos de uma maneira muito mais fidedigna e a gente consegue tirar dali informações gerenciais em tempo real importante para tomar as ações que a gente precisa. Com a sistematização dessa balança, eu fiz recentemente um projeto lá de mudança de conceito de descarte de resíduos. A gente juntou aquilo que era reciclável, que precisava ser vermelho para plástico, azul para papel, verde para vidro, amarelo para metal. A gente juntou isso tudo só em uma lixeira de resíduo reciclado. Em um mês, a gente conseguiu 6 toneladas a mais, no primeiro mês isso, de resíduos recicláveis só por ter juntado esse tipo de resíduo. Ele perde um pouquinho da qualidade na hora de reciclar, mas o meu fornecedor... Aí eu tive que validar com outro fornecedor. O meu fornecedor que recebe esse resíduo, ele é uma central mecanizada. Eu não tenho mais uma esteira com um monte de catador separando manualmente. Então eu tenho uma central mecanizada e a máquina, tecnologia, tá bom? Por isso que eu falei que ia sintetizar tudo, né? Então a gente tem lá, eu não preciso mais que o coletor anote em um papel, isso tudo sobe, vai para uma central automatizada e toma o destino para voltar para o processo de produção, para aquela matéria-prima voltar para o processo de produção. Eu falei aqui que no primeiro mês, quando a gente fez essa mudança de conceito, a sistematização me permitiu fazer a mudança de conceito. Tá vendo como uma coisa depende da outra? Essa mudança de conceito de separar o que é reciclado, não precisar mais separar em várias cores e o fornecedor aceitar, que a gente chama mix de reciclado. Então vai tudo junto, é como no Sesc. No Sesc funciona assim, reciclado e não reciclado. Então tudo que é reciclado vai junto, é separado e vai para o seu caminho adequado, mas isso só foi permitido porque eu tive aí a parceria de vocês com essa tecnologia. Vocês compraram a ideia junto comigo também, eu preciso agradecer até publicamente. Uma empresa especializada, né? Uma empresa especializada. Beijo para o Domênico aqui, que todo mundo conhece. É a marca que tem atendido